A gente sempre gosta de exaltar aquelas lendas que passaram a carreira toda num clube só, os Maldines e Puyóis da vida, né? Mas hoje a gente vai falar de 12 lendas que quase fizeram isso. Passaram a maior parte, vai uns 90% da carreira no mesmo time e depois saíram só no finalzinho. E quando se fala de bandeira de um time no futebol europeu, um dos nomes mais fáceis de vir à cabeça aí é o Gerrard no Liverpool. Um dos melhores jogadores ingleses desse último século, o Gerrard foi revelado em 98, mas demorou ali um pouquinho para se consolidar, o que veio justamente na temporada 2000-2001, quando o Liverpool fez uma tríplice coroa diferente, Ganharam aí a Europa League, a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga. E com o Gerrard se destacando cada vez mais, dali pra frente seria história até a gente chegar naquela grandiosa temporada de 2004-05, quando o Liverpool tinha um time sólido, mas longe de nome a nome ali ser um dos mais talentosos do mundo, né? E mesmo assim chegou na final da Champions e, como todos sabemos, conquistou aquela taça de forma heróica no famoso Milagre de Istambul, virada que só teve início com um cabeçaço aí do Steve G, né? Depois disso, o Liverpool chega em mais uma final da Champions em 2007, quando perdem, e a partir dali passaria por um longo período em que talvez o nível das equipes que os Reds montavam não estava no mesmo patamar do futebol do Gerrard. Se ele quisesse ter saído para jogar em clubes mais fortes na época, para ganhar mais troféus, ele claramente poderia ter feito. Mas isso não era o mais importante, porque nada pesava mais pro Gerrard que a emoção de defender a camisa vermelha. E ele tem um negócio que é realmente único assim, né, cara? Ele é considerado um dos melhores jogadores da história da Premier League sem nunca ter vencido. A gente sabe muito bem que o Liverpool com o Gerrard chegou muito perto em 2014, quando, talvez muito por causa de um certo escorregão dele, né, os Reds não conseguiram chegar lá, mas o fato é que ele atuou por um clube só de 1998 até 2005. Foram 17 anos dedicados ao Liverpool, com 710 jogos, 186 gols e uma saída no finalzinho. Já na reta final da carreira, ele encarou o desafio de se aposentar lá na Major League Soccer, defendendo as cores do LA Galaxy. A partir daqui a gente vai falar em conjuntos, né? E o primeiro já é pra arrasar o coração culé, porque talvez seja aí o maior trio da história do clube: Xavi, Messi e Iniesta, os três pilares da era mais vitoriosa da história do Barça. Apesar do melhor momento da carreira deles ter sido jogando juntos, eles na verdade são de gerações um pouquinho diferentes. O Xavi, que esteve no Barcelona desde o juvenil, fez a sua estreia como profissional em 98 e dá pra dizer que ele comeu o pão que o diabo amassou, né? Porque ele tava naquele Barcelona que patinou muito em anos complicados naquela era pré-Ronaldinho. Tanto é que a gente pode dizer que o Xavi já era um grande jogador da era Raika, já estava mais consolidado, né? Enquanto o Messi e o Iniesta ainda eram jovens promessas ali buscando espaço. O Iniesta chegou ao juvenil do Barcelona em 96, vindo da base do Albacete, e foi estrear aí em 2002, né? Como profissional, 4 anos depois do Xavi e 2 anos antes do Messi. Afinal, o gênio argentino foi estrear com a camisa do Barcelona apenas em 2004. Então, como a gente pode ver, existe uma pequena diferença de geração aqui, mas os três jogando juntos foram expoentes aí de um dos melhores times de todos os tempos, o famoso Barcelona do Pepe Guardiola. Isso depois de já terem vencido a sua primeira Champions League em 2006, né? Ainda com o Raika no comando e o Ronaldinho em campo. Essa união de gerações ainda renderia ao Barcelona um feito incrível. Na temporada 2010, eles colocaram no pódio da Bola de Ouro simplesmente Messi, Iniesta e Xavi. Jamais em toda a história do futebol outro clube conseguiu dominar as três primeiras posições dessa premiação, com o detalhe de que os três jogadores foram formados na base do Barcelona, um feito único, tá? E histórico. Isso era apenas um reflexo daquela era Guardiola, que gerou aí 3 La Ligas pro Barça, 2 Champions Leagues e diversas outras taças também. Sendo um pouco mais jovens, Messi e Iniesta ainda permaneceriam aí na ponta dos cascos para participar daquela campanha histórica da tríplice coroa do Barcelona na temporada 2014-2015. O Xavi já estava um pouco mais veterano e estava fazendo um papel de cara que vinha do banco, né? Enquanto o Iniesta ainda desfilava a sua elegância e o Messi vivia uma grande fase. Mas apesar desses três caras serem símbolos máximos aí do barcelonismo, nenhum deles conseguiu passar a carreira inteira no clube. Xavi disputou incríveis 869 jogos com a camisa do Barça durante 17 anos, mas saiu no finalzinho, né? E foi atuar as últimas 4 temporadas da sua carreira lá no Al Sadd do Catar. E o Iniesta, de forma semelhante, jogou 758 partidas pelo Barça em
em 16 anos, e assim como Xavi decidiu passar os últimos anos da sua carreira no mercado alternativo, né, foi jogar no Vissel Kobe do Japão, mas sem dúvida o caso mais triste fica com o Lionel Messi, que foi basicamente obrigado a sair do Barcelona porque o clube passava por uma crise financeira muito forte e estava impedido de conseguir inscrever o Léo aí em qualquer competição. Assim ele acabou indo parar no Paris Saint-Germain, algo que ninguém poderia imaginar alguns anos antes, né? Messi é o maior jogador da história blaugrana com 778 jogos em 17 temporadas, marcando 672 gols, o maior artilheiro da história do clube. Só que assim, Xavi voltou pro Barça como técnico, né? O Iniesta, acredito que depois que ele se aposentar, pode ser que assuma também algum papel ali na parte administrativa, de diretoria, veremos. E o Messi ainda tem uma chance bem razoável de se aposentar no Barça, né? Esperamos aí os próximos capítulos. E o próximo capítulo justamente começa comigo olhando para as estatísticas do canal e vendo que a maioria de vocês não é inscrito por aqui. Então fica aquele apelo, beleza? Se você curte o nosso conteúdo, clica no botão vermelho embaixo do vídeo, você se inscreve no canal e acompanha os próximos vídeos mais facilmente, beleza? E não precisamos nem sair do futebol espanhol para falar dos próximos dois nomes da lista, grandes ícones da história do Real Madrid e que ficaram lá praticamente a carreira inteira, né? O Iker Casillas e o Raul González. A geração dos anos 10 aí de artilheiros absurdos veio com tudo, né? Com Cristiano, com Lewandowski, com Messi, com Benzema, mas antes desses caras aparecerem, o senhor Raul era dono de alguns recordes insanos e o curioso é que ele começou como jovenzinho nas categorias de base de um grande rival do Real, o Atlético de Madrid, mas em 92 ele ruma para a base do Real, começando uma era de glórias que duraria por décadas. Ele ficou de 94 até 2010 no Real Madrid, foram 16 anos dedicados aí à causa merengue, e a era do Raul representou o renascimento do Real a nível europeu, porque no momento que ele chegou por lá, o Real Madrid passava por uma grande seca de Champions League que chegou a durar mais de 30 anos. Com o Raul não só voltou a vencer, como levou 3 para casa, né? Em 98, em 2000 e em 2002, e lembra aquela história de que o Raul era dono de recordes insanos? Pois é, por algum tempo ele foi o artilheiro disparado da história da Champions League com 71 gols marcados, número que posteriormente viria a ser ultrapassado por 4 grandes jogadores da nossa história recente, né? Raul também era o maior artilheiro da história do Real com 323 gols, antes de ser passado também recentemente por Cristiano Ronaldo e Benzema. Agora, sabe essas 3 Champions que a gente falou que o Raul ganhou pelo Real Madrid? Então, muito disso se deve a um outro jovenzinho que brilhava embaixo das traves, Iker Casillas. Isso porque aos 19 anos ele teve que segurar a bomba de atuar na final da Champions no ano de 2000 contra o Valência, conseguiu fechar o gol e os merengues levaram a taça pra casa. E pra mostrar que não era só sorte, em 2002, agora prestes a completar 21 anos, ele teve que entrar no decorrer de mais uma final, né, pra substituir o goleirão César naquele jogo contra o Bayer Leverkusen, e pra variar o Casillas pegou até pensamento e garantiu mais uma vitória do Real. Primeiros anos de carreira simplesmente meteóricos pra um camarada que tava no Real Madrid desde o juvenil, que foi estrear ali em 99 e só viria a deixar as luvas merengues em 2015, né? Assim como o Raul, 16 anos de serviços prestados. Não à toa, o próprio clube considera Casillas como o maior goleiro da rica história aí do Real, né? Ele atravessou diferentes eras no Real Madrid, aquela vitoriosa do início dos anos 2000, até depois uma parte ali em que tinha que ver o domínio do Barcelona, né? Ele se manteve firme em todos os momentos e ainda ajudou o clube a conquistar mais uma Champions League. Foi lá 10ª no ano de 2014, ainda que ele já não estivesse mais nos seus melhores momentos e falhou naquela final, né? Raul disputou 741 jogos pelo Real Madrid, enquanto Casillas ficou com 725. No fim, ambos acabaram deixando o clube já na parte final das suas carreiras, né? Com o atacante espanhol defendendo as cores aí do Schalke 04, do Al Sadd e do New York Cosmos, enquanto Casillas dedicou alguns bons anos a agarrar na meta do Porto e se aposentou por lá. Agora indo para a Alemanha, a gente tem mais uma dupla emblemática que conseguiu ser vitoriosa não só pelo clube, mas dessa vez também pela seleção. Como não falar de Philipp Lahm e Schweinsteiger, dois caras que dedicaram praticamente a vida inteira ao Bayern de Munique. Eles são exatamente da mesma geração, né? E desde o juvenil até o profissional, quando ambos estrearam em 2002, caminharam juntos, só que talvez por uma diferença de visão do clube ali, o Lahm acabou na verdade saindo do Bayern de Munique logo no início da carreira. Ainda muito jovem, ele foi emprestado ao Stuttgart, né? Para
ganhar rodagem aí, foi uma experiência que deu ao Lan muito amadurecimento, especialmente para se tornar o craque polivalente que a gente viu ele virar. No Stuttgart, o Lan ficou nas temporadas 2003, 2004 e 2004, 2005, e quando voltou pro Bayern de Munique foi para nunca mais sair. Lan era um defensor excepcional com ou sem a bola, chamando ainda mais atenção pela sua inteligência tática, o que rendeu aquela famosa frase do Pep Guardiola, dizendo que o Lan foi o jogador mais inteligente que já treinei. Já com o Schweinsteiger a coisa foi diferente, ele permaneceu no Bayern de 2002 até 2015 e curiosamente ele começou na posição de lateral direito, né, a mesma do Lan, mas o técnico Louis van Gaal viu nele as valências para ser um meio campista e o cara começou a jogar de meia pela direita e depois foi atuar um pouco mais centralizado, né, onde ele se destacou como um dos melhores meio campistas a nível mundial. Lan e Schweinsteiger atuaram pelo Bayern de forma regular a partir de 2015 e não só foram fundamentais aí, pilares para esse início de dominância completa do Bayern de Munique na Alemanha, mas também da reconquista da Europa, porque eles tiveram obviamente no time que venceu a tríplice coroa na temporada 2012 e 2013. Para não falar que venceram a Copa do Mundo de 2014 juntos também, né? E tiveram em campo num jogo aí que eu não lembro exatamente qual foi. Lan se aposentou em 2017 com apenas 33 anos e graças àquele empréstimo ao Stuttgart, ele não pode dizer que foi um jogador de um clube só na carreira inteira, mas ele pode se gabar de sempre ter sido um atleta do Bayern durante toda a sua jornada profissional. Já o Schweinsteiger quis se aventurar um pouco mais e foi para a Premier League jogar no Manchester United em 2015 e deu tudo errado. Foi uma passagem bizarra, né? Um craque que chegou no United, teve vários problemas. José Mourinho botou ele no banco e aí a saída foi acabar indo para MLS, onde ele encerrou a sua carreira aos 35 anos jogando pelo Chicago Fire. E a Inglaterra é um lugar onde jogadores icônicos muitas vezes dedicam toda a sua carreira a um clube só. A gente pode dizer que isso quase aconteceu com duas lendas do Chelsea, né? John Terry e Frank Lampard. A história desses caras teve início nos Blues justamente no momento anterior a um ponto de inflexão na história do clube, que foi quando Roman Abramovich adquiriu o Chelsea em 2003. O John Terry foi formado e revelado no Chelsea, né? Subindo para os profissionais em 98, vivendo ainda aquela era pré-dinheiro, quando o Chelsea ainda vivia na sombra de outros clubes gigantes como o United, o Liverpool e o Arsenal. Naquele tempo, o Terry chegou a ter um empréstimo curtinho pro Nottingham Forest, mas foi questão de meses, tá? Já o Lampard, ele tem tanta identificação com o Chelsea que às vezes a gente tem a sensação de que ele foi revelado por lá, mas na verdade ele chega ao clube em 2001 depois de já ter vestido as camisas do West Ham, que revelou ele, e do Swansea. Mas a verdade é que não era do seu feitio ficar mudando de clube, e assim Lampard e Terry se juntaram a outras lendas colossais dos Blues aí, como Peter Cech e Drogba, na gloriosa época dos caras, quando o clube ainda pertencia ao Abramovich. O Terry era o xerifão da zaga, o cara que dava proteção para os outros conseguirem brilhar, e a sua enorme longevidade, não só como titular do time, mas também como capitão, né? O maior da história do clube, é testemunho da qualidade do cara. De 1998 até 2017, ele defendeu o Chelsea, né? Foram 19 anos e 717 jogos. Boa parte desses aí junto com o Frank Lampard dentro de campo, o homem que era o rei da infiltração, né? Chegava na área como poucos, simplesmente é o maior artilheiro da história dos Blues com 211 gols marcados e ele era meia, tá? Além disso, o Lampard era um cara de regularidade física absurda. Ele tem um recorde que é um negócio meio surreal para um jogador de linha, né? Que não é goleiro. O Super Frank bateu simplesmente 164 jogos seguidos de Premier League, atuando, sem perder nenhum, por lesão ou por suspensão, nada. Isso é tipo mais de 4 temporadas em que todos os jogos do Chelsea você poderia ter certeza que o Lampard estaria em campo. O Terry e o Lampard atuaram juntos de 2001 a 2014 e não só conseguiram as 3 primeiras Premier Leagues da história do clube, né, na fase moderna do campeonato inglês, como também a primeira Liga dos Campeões conquistada de forma dramática em 2012. Em 2014 o Lampard então deixa o Chelsea e se junta ao New York City, mas não antes de concretizar um empréstimo pra lá de bizonho no Manchester City, o que gerou uma das leis do ex mais tristes de todos os tempos que você já viu aqui no canal, né? Já o Terry foi mais longe e deixou o clube apenas em 2017, vencendo 2 Premier Leagues a mais que o Lampard, né? E ele passou o último ano da sua carreira defendendo o Aston Villa, que na época estava na 2ª divisão, uma escolha justamente para não ter que enfrentar o Chelsea aí em campo. História de um grande amore. É o que diz o hino da Juventus e foi assim a trajetória de 2 dos grandes ícones do clube nas últimas décadas, Alessandro Del Piero e Giorgio Chiellini. Nenhum dos dois foi revelado pela Juventus e nenhum dos dois encerrou a carreira por lá, mas é inegável que ambos dedicaram praticamente toda a sua jornada aí a defender as cores da velha senhora. O Del Piero foi revelado pelo Padova em 91 e foi para Juventus em 93. E a gente pode dizer que o Del Piero chegou para justamente o que seria o início de uma das eras mais fantásticas da
história da Juve, quando eles eram comandados pelo técnico Marcello Lippi. Del Piero, um cara que geralmente era um meio atacante ou segundo atacante, que não tinha uma estatura muito alta, mas era muito técnico, muito veloz e inteligente. Aos poucos foi se transformando num dos grandes jogadores daquela Juventus, que conseguiu o feito de atingir 3 finais de Champions Leagues consecutivas, coisa que a gente já contou aqui a história também no canal, contra o Ajax, contra o Borussia Dortmund e contra o Real Madrid, sendo que eles perderam 2 dessas finais, já que a gente sabe bem como é que é a Juventus em finais europeias, né? A vitória contra o Ajax em 96 foi a última conquista de Champions da Juve, e a única vez em que o Del Piero marcou numa final foi em 97 contra o Borussia Dortmund, aliás, um senhor golaço, tá? Na Série A italiana, ajudou a Juve a conquistar 6 Scudettos, sendo o primeiro em 95 e o último em 2012, né? Um intervalo de 17 anos entre as conquistas, e o Del Piero até ficou mais do que isso no clube. Foram 19 anos dedicados aí à velha senhora, com 705 jogos e 289 gols marcados, números que fazem ele até hoje ser o maior artilheiro da história do clube. Além disso, ele mostrou muita hombridade, muita coragem ali ao permanecer com a Juve naquele momento difícil em que eles são rebaixados para a Série B por causa daquele escândalo do Calciopoli, mas segundo ele mesmo, um verdadeiro cavalheiro nunca abandona sua senhora. Outro que não deixou a Juventus naquele período foi o Giorgio Chiellini, que chegou por lá em 2005 depois de ter passado pelo Livorno e pela Fiorentina, e o Chiellini não viveu aqueles momentos áureos da Juventus sob o comando do Marcello Lippi, então dá pra dizer que os melhores momentos dele e do Del Piero foram em passagens separadas, né? Quando eles atuaram juntos no pós-Série B, foi aquele período que a Inter de Milão acabou dominando o futebol italiano com 5 títulos consecutivos, mas o início da dinastia Bianconeri na Série A foi justamente no último ano do Alessandro por lá, na temporada 2011-2012, que também foi ali mais ou menos o período em que o Chiellini começou a se transformar num dos melhores zagueiros do mundo. Essa dinastia foi de 2012 a 2020, quando a Juventus conseguiu simplesmente 9 títulos italianos consecutivos, dos quais o Chiellini participou em todos, né? Ele era sempre figurinha carimbada, muitas vezes no trio BBC, que na Itália significava Bonucci, Barzagli e Chiellini, compondo uma das defesas mais sólidas de toda a Europa, responsável não só pelo domínio na Itália, mas também por 2 finais de Champions, onde ele justamente deu azar. Chiellini é um daqueles caras que nunca ganhou uma Champions League, porque foi enfrentar justamente o Barcelona na final de 2015 com o trio MSN, e em 2017 simplesmente o Real Madrid do Zidane, que viria a ser tricampeão. Aí é complicado, né? Talvez a final em 2015 poderia ter sido diferente se ele tivesse jogado, né? Porque ficou de fora por lesão, mas independente disso, a história do Chiellini na Juventus é uma coisa linda de se ver. Foram 17 anos de serviços prestados e 560 jogos. E no fim da carreira, o Del Piero rumou para jogar na Austrália e depois na Índia, enquanto o Chiellini resolveu jogar na Major League Soccer dos Estados Unidos. Que outra lenda passou praticamente toda a carreira num clube só? Deixa nos comentários aí, e também deixa o like antes de sair, que ajuda muito a divulgar o vídeo e o canal pra mais gente. Valeu por ter assistido até o final, nos vemos no próximo, então um grande abraço, falou!